trazer é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na grande romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança de que é destinado. A concrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Jesus Cristo. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização de sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, consciente de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Então hoje nós vamos fazer uma prece em agradecimento a esse missionário de Jesus que esteve aqui entre nós, Divaldo Franco. Agradecer por tantas coisas que ele nos ensinou, por tantas coisas boas que ele fez. Pedir a Jesus que o acolha com amor, com muita bondade. Temos a certeza de que ele foi muito bem acolhido e de que ele está lá do outro lado e que irá continuar o seu trabalho, apenas mudou de plano. Mas nós vamos fazer uma vibração em favor dele, pedindo para que ele seja acolhido com todo o amor que ele merece. Que nesse momento ele seja envolvido com muitas bênçãos de amor, com muitas bênçãos de paz. Foi uma pessoa maravilhosa e com certeza terá também um caminho maravilhoso no plano espiritual. Queremos pedir por todos nós, por todos aqueles que estão passando por sofrimento, por dificuldades, que
todos, Senhor, possam ser amparados na medida do possível. Queremos pedir a Jesus e aos mentores espirituais que estejam conosco nessa noite, nos amparando, nos guiando, intuindo o nosso palestrante para que ele possa nos passar a sua mensagem. E sempre com a certeza de que Jesus está entre nós, de que os mentores espirituais estão nos auxiliando, nós vamos dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje. E é com muito prazer que a gente recebe o seu Rondon. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Então hoje nós vamos falar um pouco da prece e assistência espiritual. Segundo o livro dos Espíritos, a prece serve para pedir alguma coisa. A prece serve também para louvar a Deus. E a prece também serve para agradecer a Deus e a espiritualidade. Então perceba que pedir, louvar e agradecer são verbos, de ação. Então a prece é algo em atividade. Segundo a espiritualidade, a prece é a utilização dos nossos pensamentos, onde através dos nossos sentimentos e vibrações, nós colocamos o nosso pensamento num lugar mais alto, em evidência. E a gente sabe que a verdadeira oração, a verdadeira prece, que tem e possui eficácia, ela não precisa de muitas palavras, ela não precisa de coisas decoradas, ela não precisa de que a gente ofereça algo para ter aquilo que nós pedimos em troca. Então a prece jamais pode ser comparada a uma barganha, a um mercantilismo, que muitas pessoas ainda utilizando, por exemplo, uma promessa. O que é uma promessa? É pedir algo e fazer algo em troca daquilo que nós recebemos. Então perceba que Deus não trabalha dessa forma. Então a gente tem que entender isso, que a prece, antes de tudo, é uma energia. Lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou: então existe no universo os espíritos e a matéria? Resposta dos espíritos: Deus acima de tudo, os espíritos e a matéria. Isto constitui a trindade universal. Então, os espíritos superiores deu a Kardec a informação de que no universo existem só três coisas: Deus, o Criador de tudo, a inteligência suprema; a matéria, que toda matéria ela é oriunda do fluido cósmico universal; e os espíritos, criaturas de Deus. Espíritos esses que habitam tanto os mundos físicos, o plano físico, quanto o plano espiritual. E o plano espiritual, ele antecede a criação do plano físico. Está lá no Livro dos Espíritos esta informação. Então Deus, na sua magnitude, na sua benevolência, no seu amor, ele coloca o plano físico como escolas para a evolução dos seus filhos, das suas criaturas.
Então, se nós temos pensamento, o que é o pensamento? Não é Deus o nosso pensamento. Não é um outro espírito. Então, o pensamento também é uma matéria, é uma energia. Vocês lembram da fórmula de Einstein? Que energia é igual a massa, que é uma matéria, vezes C, que é a velocidade da luz ao quadrado. Então, toda matéria é energia. Na época de Kardec, né, não tinha esse entendimento, que depois a física veio revelar. Então, quando nós oramos, nós estamos emitindo uma energia. E nenhuma oração ou prece encontra, vamos dizer, o destinatário de qualquer maneira. Se nós vamos dormir e não estamos concentrados para fazer a oração, a prece, essa oração ela vai ser o quê? Inócua. Ela não vai ter efeito. Tem muitas pessoas que começam a fazer a prece, no meio já dormiu. E da mesma sorte, pela manhã, né? Que os dois horários mais importantes para nós orarmos ou realizarmos as nossas preces é quando vamos dormir e quando nós despertamos e iremos enfrentar um dia. Então, toda prece feita com sinceridade, com emoção, com sentimentos elevados, não fica sem resposta. Alguém pode solicitar algo na sua prece e ser atendido logo em seguida. Tinha merecimento para isso. Às vezes pedimos alguma coisa e isso não é atendido de imediato. Passa-se algum tempo e aquilo nós recebemos. Ou seja, foi no momento certo. E às vezes pedimos algo que nunca vai ser atendido. Mas Deus, na sua imensa compreensão e inteligência, nos conhece muito mais do que nós a nós mesmos. E uma pergunta, né, para a gente fazer para cada um de nós. Nós sabemos pedir? Fica nessa pergunta. Então, às vezes Deus não nos atende porque reserva algo melhor para as nossas vidas. E às vezes a gente tem essa experiência e olha para trás e fala assim, nossa, eu queria tanto aquela coisa e na verdade veio outra. E essa outra foi muito melhor. Porque eu consegui me estabilizar, me harmonizar melhor, porque se eu tivesse obtido o primeiro pedido, talvez isso criaria dificuldades em nossas vidas. Então perceba que a gente ainda é aquele ser que ainda precisa de uma assistência espiritual. E Deus nomeia no nosso processo reencarnatório um anjo da guarda para nos tutelar durante o nosso processo reencarnatório. Todos nós temos um anjo da guarda que zela por nós. E eu já citei, mas vamos repetir, para ser anjo de guarda, basta querer? Não. Tem que ter capacidade para ser anjo da guarda. Eles são moralmente superiores a nós, intelectualmente superiores a nós e espiritualmente também superiores. Então perceba que a condição de ser um anjo guardião exige requisitos, currículo, porque senão não pode ser anjo da guarda. E eles estão também, através da oração, prestando auxílio em nossas vidas, em nossas dificuldades. Um anjo da guarda, que é um espírito bom, ou seja, já é um espírito de segunda ordem para cima, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Nenhum anjo da guarda nosso irá tomar a direção das nossas mãos.
Então, nós temos a nossa responsabilidade. Eles vibram, eles oram, muitas vezes temos encontros com eles durante o nosso sono físico, recebendo conselhos, instruções, orientações, reforçando a base, né, do processo pedagógico, da nossa programação reencarnatória, as provas que temos que enfrentar, as reformulações e processos de mudanças que a reencarnação serve para isso. A principal finalidade da reencarnação é a educação do espírito. Então, será que a gente ora, fazemos preces com sentimentos elevados para o nosso anjo da guarda? Para que a sua aproximação, a sua assessoria seja mais vigorosa? Ou esquecemos dele? Será que eles lembram muito mais de nós do que nós deles? Né? Apesar de não os vê-los, a gente sabe que eles existem, estão próximos de nós. Então, é uma pergunta. No universo, segundo o Livro dos Espíritos, todo o planeta, todo o sistema são habitados. Não é porque nós não enxergamos determinados seres vivos que não existe vida naquele planeta. Então, o espaço, ele é ocupado por incontáveis sistemas, planetas, constelações. Então, a escola que Deus proporcionou aos seus filhos para a sua educação se espalha no universo. E tudo que é matéria é perecível. O nosso corpo é constituído de matéria. Nascemos, crescemos e vamos falecer. O corpo físico, né, perecível. Os mundos também são. A Terra, por exemplo, que foi criada há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás, também um dia irá desaparecer. Segundo os cientistas, ainda temos uns 5 bilhões aí pela frente. Então, o processo físico, ele é uma mudança constante. Mundos desaparecem, mundos são criados. Como o próprio Cristo disse: meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Então, em todo o universo, existe uma hierarquia de espíritos. Nós temos o nosso anjo da guarda, que é o nosso espírito protetor, o espírito bom. Essa casa tem um mentor espiritual. A cidade de Uberlândia também tem. Bairros, instituições têm um espírito que guarda aquela instituição. A mesma coisa o nosso país, o Brasil. Temos o anjo Ismael e outros países. Planeta Terra, temos o nosso governador espiritual, que é Jesus Cristo. O nosso sistema solar, temos um espírito também que cuida do sistema solar. E da nossa galáxia, também temos um espírito que cuida da nossa galáxia. Então, se a gente for somar a quantidade de espíritos elevados que proporcionalmente existem no universo, eles superam em número os espíritos inferiores. A Terra nunca esteve e nunca estará desamparada. A espiritualidade sempre esteve no comando. O que a gente percebe são consequências desagradáveis do comportamento humano, do livre arbítrio do homem. E na condição, de mundo de expiação e provas, que hoje a Terra está deixando de ser, porque estamos na transição planetária, aqueles espíritos que a maioria ocupavam o mundo de expiação e provas, estão sendo retirados. Ora, se a gente olhar lá na questão de número 100 até a 113 do Livro dos Espíritos, Kardec elenca os mundos habitados e as classes de espíritos
correspondente a esses mundos. Então, o mundo primitivo recebe as primeiras encarnações dos espíritos. Aquela entidade que se tornou espírito, deixou de ser princípio inteligente e se tornou espírito, irá reencarnar no mundo primitivo. No mundo de expiação e provas, que é um mundo acima, um grau acima, recebem os espíritos da terceira ordem, da sexta à 10ª classe. Espíritos pseudo-sábios, espíritos perturbadores, neutros, espíritos levianos, espíritos impuros. Eu falei algum aí que tem qualidades morais elevadas? Não. Mas acima do expiação e provas, nós teremos o quê? O início de uma população predominante de espíritos bons, que passarão a ser da 4ª e 5ª classes. Espíritos de sabedoria e prudência e espíritos benevolentes. Mudou a classificação moral totalmente. Então perceba que a terra regenerada habitará os espíritos que, na sua naturalidade, querem praticar o bem. Enquanto o mundo de expiação e provas, a matéria predomina sobre o espírito, já no mundo regenerado o espírito predomina sobre a matéria. Como é que a gente reconhece o espírito que ainda é atrasado? Pelo interesse e o apego que ele tem às coisas materiais. Peguem um exemplo aí, Divaldo, Chico, Madre Teresa, Francisco de Assis, Gandhi. Alguns tinham interesse em ter uma conta bancária recheada de dinheiro, acumular bens materiais, propriedades. Não. Aquilo que a gente vê no espírito bom é o desapego da matéria. E a oração, que é exercida através do nosso pensamento, ela tem um destinatário. Nós vimos ali na figura anterior do universo, que nós estamos habitando, que dependendo da qualidade da prece ou da oração, ela atinge o infinito. Mas se é uma prece despreparada, sem a concentração, sem a dedicação, ela não atinge o seu objetivo, o seu destinatário. Então, o pensamento, ele viaja no fluido cósmico universal, atravessa planetas, atravessa sistemas, dependendo, pode atravessar até galáxias, dependendo da qualidade do nosso pensamento, da nossa oração. Então, teve uma experiência de quase morte com um colega nefrologista, que ele teve uma dissecção da aorta, que é um caso grave, que a grande maioria não sobrevive. E ele foi submetido à cirurgia e ficou vários dias na UTI. E durante o estágio na UTI, ele teve essa experiência de quase morte. Ele saiu do corpo e viu as pessoas, cuidando dele na UTI. E ele lembra de um grupo de oração que sempre o visitava. E ele descreve algo fantástico, que quando as pessoas oravam, saíam dos seus chakras coronários, da sua cabeça, luzes coloridas que caíam sobre o seu corpo, como um verdadeiro tratamento. Então perceba que a oração, a prece, ela tem a capacidade também curativa, de restabelecer a saúde, o bem-estar físico, espiritual e mental. No Livro dos Espíritos, na questão 660, Kardec indagou: a prece torna o homem melhor? Resposta: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando pedir
quando o pedimos com sinceridade. Olha que interessante, né? Porque é necessário a confiança, o fervor. Quando nós oramos, se nós vamos fazer a oração com um coração, sentimento abalado, por exemplo, eu tive uma briga no trabalho, eu tive uma discussão com o marido, com a esposa, eu tive um dia muito atribulado, nervoso, com ansiedade. Nós conseguimos fazer dessa forma uma boa oração, uma boa prece? Não. É aquele exemplo que ela não alcança o destinatário. Então, para a gente orar, nós temos que dispor das emoções negativas. E segundo a psicologia, a psicanálise, o ser humano, na condição espiritual que ele possui na atualidade, ele predomina 5 emoções. Primeira delas, alegria. Segunda, tristeza. Terceira, medo. Quarta, nojo ou repulsão. E a quinta, raiva. Das 5, eu falei só uma boa. Então, se o nosso coração, o nosso sentimento predomina emoções negativas, consequentemente, a minha oração ela será prejudicada. Então, alguém poderia pensar, mas se Deus é onisciente, onipotente, a inteligência suprema, adianta orar? Ele sabe o que é melhor para nós? Olha aqui, né? Deus envia bons espíritos para nos auxiliar. A prece é agradável a Deus. É através da prece e da oração que nós estabelecemos essa conexão com o alto, com o divino. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento. O item 10. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido, que é o fluido cósmico universal, recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ou seja, limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento, como o ar transmite o som. Então a gente sabe que no espaço, por exemplo, que não tem atmosfera, não tem o ar que nós temos aqui na Terra, não existe a propagação do som. Mas, por que nós ouvimos? O barulho que nós produzimos, o atrito, ele caminha através do ar, até ser sentido, observado por uma pessoa, por um observador. E é limitado, porque é circunscrito. Então, o barulho que eu produzo aqui, ele vai perdendo o quê? Velocidade, observação, ao passo que o pensamento e a oração pode se estender ao infinito. Então, se no momento da nossa oração eu não estou com sentimentos negativos, não estou com raiva, não estou com ódio, não estou nervoso, não estou ansioso, não estou com medo, não estou triste, o que a oração proporciona? Potencialidade. É como se a gente colocasse um amplificador. Ela chega onde deve chegar. Então, a prece tem um valor que muitos não conhecem.
e não praticam. Por isso que o Cristo asseverou: vigiar e orar. A vigilância e a oração são a profilaxia, o preventivo contra os grandes males que nós observamos hoje na humanidade. Então, a humanidade nunca praticou tanto suicídio como atualmente. A humanidade nunca esteve tão deprimida quanto nos dias atuais. Então, transtorno mental e suicídio caminham de mãos dadas. E se não existe a prática, a atividade, do vigiar e orar, o esquecimento de Deus, colocar no lugar de Deus e dos valores espirituais os bens terrenos, aquilo que a sensação é proporcionada através das posses materiais, o ser humano ele desvia da sua programação. Porque o vazio existencial passa a ocupar uma condição patológica, a ponto de muitos não conseguir sair desse processo. Então, aquele que vigia e ora, certamente tem mais resistência contra a depressão e contra o suicídio. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, item 7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Então, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Então, se a nossa oferenda, se a nossa oração, a nossa prece, ela está carregada de ódio, de algo destrutivo, algo que nos desarmoniza espiritualmente e até fisicamente, eu devo que aguardar essa resolução do problema. Então, quando nós temos adversários e temos uma condição de mau convívio, de não suportar o outro, Jesus recomenda: reconciliai-vos com o vosso inimigo. Aproveitai enquanto estáis a caminho com ele. O que Jesus quis dizer com isso? A reencarnação é uma forma de reaproximar espíritos simpáticos e não tão simpáticos assim, os nossos adversários. Será que depois da nossa morte física, o retorno à pátria espiritual, estabeleceremos contato ou cada um vai ter um ambiente espiritual diversificado, diferente? Não sabemos. Então, a chance é agora. Então, se a gente tem algo, que ainda não resolvemos, temos algo que nos deixa desacomodado, desarmonizado, nós devemos procurar essa pessoa em particular e expor a situação. Às vezes até pedindo perdão, se foi uma ofensa, mas se o adversário não quiser receber esse pedido de perdão, o problema deixou de ser meu. Então perceba que a transferência da responsabilidade tem que ter uma ação. Eu tenho que procurar a reconciliação. Se eu não for bem recebido, não for aceito, paciência, o problema já não é meu. Então eu fiz a minha parte. Então quando Jesus assevera que nós devemos amar os nossos inimigos, não significa amar com o mesmo sentimento que amamos o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe. Não. É não querer revidar o mal que recebeu. É orar até por aquela pessoa. Será que nós oramos pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários?
se não estamos orando, deveríamos orar. Porque isso é uma forma de nos proteger também. Querer o bem daquele que nos ofende. Continuando no item 8, nesse mesmo item, quando diz: ide reconciliar-vos com o vosso inimigo antes de depor a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para se pôr ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita. Então aqui muitos acham que essa oferenda é algo material. Nem sempre, né? A nossa oferenda pode ser espiritual, a nossa oração, nosso pedido, nosso agradecimento. Só então a vossa oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Por isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Foi feita uma experiência científica na máquina de ressonância magnética, utilizando o exame de ressonância magnética funcional. O que isso mostra? A atividade do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é um dos órgãos mais irrigados que nós temos no nosso corpo físico. Então, a quantidade de sangue que passa por minuto no cérebro é algo muito surpreendente. Então, quanto mais sangue chega no cérebro, significa que aquela parte cerebral responsável por determinada função está trabalhando mais. Então, aqui, não sei se dá para todo mundo ver, em vermelho significa que a atividade cerebral, o sangue, está chegando em grande quantidade. E quando desaparece esse vermelho, significa que a área cerebral não está sendo ativada. E o que eles perceberam? Que o nosso cérebro, observado nessa ressonância, tem o lobo frontal, que é essa parte nossa aqui, e a parte parietal, que é essa parte aqui atrás, no alto da cabeça. A parte frontal, ela é responsável pela nossa concentração, a nossa atenção. Então, quando oramos, o que acontece com a parte frontal? Enche-se de sangue, fica ativada. A parte do lobo parietal, que ela é responsável? Ela é como se tivesse a sensação do tempo e do espaço. Então, ela é o quê? O nosso geolocalizador. Onde estamos, quanto tempo, que horas são, é ele que dá estas informações. Então, quando nós oramos, o que acontece? Essa área do lobo parietal, ela deixa de ser irrigada, para dar prioridade ao lobo da concentração, o lobo que vai nos conectar com Deus. Então, é como se a gente orasse. Isso também acontece quando as pessoas fazem meditação, que entra naquele estágio mais profundo, que perde a noção do tempo. Isso é explicado cientificamente.
Também no Livro dos Espíritos, na questão 491, qual a missão do Espírito Protetor? Resposta: a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, na nossa condição espiritual, precisamos do anjo da guarda. Já os mundos mais elevados, essa necessidade não existe mais. Então, um espírito que já está alcançando a pureza espiritual, que tem toda a intelectualidade, toda a moralidade, não comete erros, segue a lei divina na sua integridade, não precisa de anjo da guarda. Agora, os espíritos, nós sabemos que temos espíritos familiares, anjo da guarda, espírito simpático, tudo é a mesma coisa? A gente vai ver que não. Então, Kardec fez essa pergunta, 514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Resposta: isso está no comentário de Kardec. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, são sinônimos, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-los na medida de seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados, e mesmo levianos, ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima, e só agem por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então, o nosso anjo da guarda, ele hierarquicamente é superior ao espírito familiar, ao espírito simpático. O espírito simpático são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. Então nós atraímos o espírito simpático. Eu gosto de arte, de música, eu vou ter companhia de espíritos que compartilham o mesmo gosto. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, fica bem compreendido isso. Então, ritual, amuleto, talismã, né? Tem muita gente que utiliza desses recursos para alegar que tem uma proteção, que tem possibilidade de ter mais sorte, né? Então a gente sabe que o Espiritismo nos ensina que sorte e azar não existe. Tudo é uma consequência de uma lei de causa e efeito. Kardec nos mostra, né, essa ideia. É tornar o contato com os espíritos uma coisa mais espiritual do que material. Então não é através de amuleto, talismã, de incenso, de um oratório, né? Então tem pessoas que têm em casa, não é nenhuma crítica, mas para a gente orar nós não precisamos daquela coisa material, de uma imagem, de um quadro, de uma estátua, não precisamos. É pensamento a pensamento, é sentimento, é envolvimento, concentração. Porque tudo bem, né? Estamos a caminho. Tem pessoas que colocam, né, a flor, o quadro do seu santo, aquela coisa toda, terço para poder orar. Ainda depende disso. Mas Kardec nos mostra, né, tira esse véu e mostra que nós não temos dependência para realizar uma boa oração de elementos físicos. Porque a verdadeira oração, ela é sentimental. Isso me lembra muito um caso, né, de um senhor muito simples, que toda vez que ele saía bem cedo para trabalhar, ele passava na igreja, via o Cristo e falava assim: Jesus, José está aqui.
essa forma de oração talvez seja muito mais eficiente do que aquelas preces decoradas, repetitivas, que não tem, né, não está imbuída de sentimento. Então, se antes havia uma suposta necessidade do material para interagir com o espiritual, Kardec a retira e mostra que isso é desnecessário. O contato com os espíritos é feito de coração para coração, de mente a mente. Não é a matéria, ou seja, o objeto, que atrai os espíritos, mas o pensamento, o coração conectado e a vontade do indivíduo. Então isso resume bem, né, o poder da oração e o método que nós devemos fazer. Então muitos pensam também, mas será que uma prece, uma oração para terceiros é eficiente? Claro. E também é comprovado cientificamente que quanto mais pessoas estão juntas fazendo a corrente de oração, também potencializa, né, a capacidade desse sentimento. Então, antigamente, havia até dúvida de algumas religiões, dependendo da forma que aquela pessoa desencarnou, se poderia fazer missa de sétimo dia, né? Algumas pessoas eram proibidas, que não podia ter isso. Isso é o maior contrassenso. Por quê? Aqueles que partiram com sofrimento, aflição, grande perturbação, principalmente os irmãos suicidas, são os que mais precisam de oração. E isso é comunicado, referendado por comunicações mediúnicas, em que a pessoa estava num desequilíbrio tão grande, mas uma oração que foi feita, né, por ele, foi capaz de amenizar o seu sofrimento. E para a gente encerrar, vamos deixar aqui a mensagem do Chico. Se não conseguimos conversar com os nossos desafetos, se não conseguimos tomar a iniciativa de qualquer reaproximação com eles, pelo menos devemos incluí-los em nossas preces diárias, pois a prece quebra a resistência do espírito endurecido, principalmente a de quem ora. Então, que a paz, o amor de Jesus esteja no coração de todos nós, que possamos ter aí uma semana de equilíbrio, de harmonia, força, ânimo e coragem. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor Dom. Estou muito feliz. Mestre Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor faz na nossa família, por todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Queremos, nesse momento, pedir auxílio, te pedir força, coragem, para vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Sabemos que ainda somos pessoas fracas, com muitas dificuldades, mas com seu auxílio, com a sua misericórdia divina, temos a certeza que vamos conseguir evoluir um pouquinho que seja a cada dia. Então, contamos sempre com a sua presença, com o seu amparo. Nós queremos sempre agradecer por mais esse dia, por mais essa oração, por mais esse acolhimento. Queremos também te pedir que essas boas vibrações que estamos sentindo nesse momento, que essa paz que estamos sentindo aqui na sua casa, possa nos acompanhar até os nossos lares, que elas possam ser estendidas a todos os nossos